Olá, meus queridos, paz seja convosco. Estamos iniciando mais um podcast, Pod Forte, do Lugar Forte. E estamos aqui, eu, Pastor Anderson, Pastor Tiago, com um tema muito maravilhoso. Cada quinta aqui Deus tem trazido um tema especial para estarmos abastecendo o seu espírito e também sendo abastecidos por ele. Então, antes de nós iniciarmos, eu queria te pedir, curta este vídeo, compartilhe, ativa o sininho, envie para alguém que está precisando ouvir sobre este tema, que vai ser muito edificador. Então, participe conosco, deixe seu comentário e esteja junto, que Deus vai fazer grandes coisas e vai falar grandes coisas nesta noite. Não é, Pastor Tiago, Pastor Anderson? Exatamente. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu querido. Obrigado por ter vindo aí. Minha querida esposa, obrigado por mais um dia na Amém. Presença de Deus, nesse episódio maravilhoso. E você que está nos assistindo nesse momento, muito obrigado pela sua audiência. Que você possa compartilhar esse vídeo, curtir, para você estar inteirado todas as vezes que tivermos um vídeo saindo aqui do forninho para você. Nós estamos com os bonés do Pod Forte. Você que deseja abençoar esse ministério, entre em contato conosco. E também peço que você assine aí o canal para estar podendo receber todas as informações do vídeo. Siga-nos no Instagram, Facebook e YouTube para você estar juntinho conosco. Amém? Perfeito. Deus abençoe, meu irmão. Quero agradecer mais uma vez ao Senhor, né? Boa noite, paz seja convosco. Quero agradecer também a nossa liderança nacional, né? Estadual, regional, também local. Não se esqueça, a gente gosta de insistir para você se inscrever em nosso canal, por quê? Assim você vai estar nos ajudando, crescendo essa rede social cada vez mais, compartilhando com o máximo de número de pessoas que você conheça, em nome de Jesus. Quero agradecer meus pastores, amigos aqui, diante dessa mesa, Pod Forte, uma bênção em nossas vidas. Estamos aqui empenhados em promover o reino para avançar, né? Porque sabemos que quando o reino avança, o inferno retroceda. E a gente tem essa ferramenta também para quê? Para semear a palavra, porque sabemos que semeando a palavra, as vidas são transformadas. E hoje nós temos um tema maravilhoso, um tema a qual pessoas podem ter dúvidas. E nós estaremos aqui compartilhando conhecimento, tirando algumas dúvidas, conversando sobre o assunto, que é muito atual também nos dias de hoje. Glória a Deus. E nós estaremos falando nesse episódio sobre a prosperidade financeira à luz da Bíblia. Então você que está enfrentando dificuldades para sair do vermelho, eis que te digo, hoje você vai poder entender e compreender o desejo de Deus para o nosso financeiro. Não é, pastora? É isso mesmo. A Bíblia diz que o povo perece, padece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós vemos que o Senhor ele já deixou as diretrizes de como termos uma vida bem-sucedida nessa terra. Tudo está na Bíblia. Inclusive para você prosperar financeiramente, as suas finanças, ter saúde nas suas finanças. A Bíblia ela tem todos os segredos, todas as chaves, né, que hoje os coaches eles utilizam, né, os psicanalistas, analistas, eles dizem muito sobre os princípios para a pessoa prosperar. E se você for analisar cada fala de todos, principalmente os que estão em altas na internet, tudo é princípio bíblico. Muitos deles não revelam isso, mas tudo é princípio bíblico. Então nós vamos trazer aqui para vocês, com base à luz da Bíblia, com base em versículos, né? Já mastigamos aqui para estar apresentando para vocês, para que vocês possam prosperar. Entenda, o desejo de Deus, mais do que o seu desejo, é que você prospere. Porque quando nós prosperamos, é como aquela árvore que ela começa a frutificar. Boa. Não é mesmo? Exatamente. Então, se a árvore ela está frutificando, significa que dentro dela ela está saudável, porque ela está produzindo vida. Então, Deus é o maior interessado em nos fazer frutificar, porque isso atestará que Ele está dentro de nós. E quando Ele está dentro, nós prosperamos. Então é isso aí, pastor Tiago. Exatamente. Vamos dar conhecimento para o povo prosperar em nome de Jesus. Com certeza. E eu vou passar para vocês aqui de primeira mão,
4 chaves para você se tornar uma pessoa próspera na sua linha financeira, no seu pilar financeiro da sua vida. Nós vamos abordar aqui, diante desta conversa maravilhosa, a primeira delas é o ganhar. A segunda, que você vai poder entender também como você vai, depois que você ganha o seu dinheiro, você vai guardar. E depois que você guarda, o que você vai fazer? Você vai investir. E depois lá na frente você vai colher. Então essas 4 chaves nós vamos abordar aqui, tema a tema, porque a própria palavra de Deus, ela nos diz que a sabedoria é a nossa riqueza. Em Provérbios vai nos dizer do grande Salomão. Então nada mais nós podemos extrair da palavra de Deus como a sua vida poderá se tornar próspera na sua área, que é a que a gente está falando, financeira, em nome de Jesus. Fique até o final para você entender como que esses pilares funcionam à luz da Bíblia. Amém? Perfeito. O que é interessante nessa introdução toda, tanto da pastora e do pastor, que as pessoas hoje têm dúvida da palavra prosperidade. Acha que está ligada somente à riqueza, né? E às vezes prosperar, a gente sabe que é a ausência da necessidade quando estamos em Cristo, quando estamos diante de Deus. Então, a luz da palavra mostra que a gente prosperando, a gente tem uma vida mais saudável, né? Saudável emocionalmente falando, espiritualmente falando. Então, assim, hoje, nessa própria introdução que nós trouxemos agora no início para vocês vão entender que através desses princípios, através dessas chaves, através de alguns temas próprio da palavra do Senhor, vai te trazer uma clareza, porque a ideia é isso. Nesse próprio bate-papo a gente vai não somente ilustrar, a gente vai trazer a luz da palavra, vai trazer algo real para você, que você nem imagina, que uma das palavras mais ditas dentro da palavra do Senhor é o dinheiro, é a riqueza. É uma das palavras mais ditas dentro da palavra do Senhor. O Senhor falou muito sobre isso. Então, hoje a gente, quando eu li um livro chamado Segredo da Mentalidade Milionária, ele mostrou uma realidade sobre a finança, sobre a palavra dinheiro, que às vezes, lógico, eu peguei um livro secular, sim, mas eu busquei a luz da palavra. Então, a maioria dessas pessoas bem-sucedidas, eles têm esses princípios aplicados na sua vida financeira. Exatamente. E por isso que eles têm o sucesso que têm hoje. Então hoje será uma noite incrível. Primeiro, um tema bem gostoso de abordar. E eu acredito que primeiro, já até inicio esse nosso bate-papo, dando sequência a essa sua linha de raciocínio. Antes de você prosperar na sua linha financeira, na sua área financeira, para ela estar saudável, e em crescimento, em constante crescimento, gerando e dando frutos, você primeiro precisa estar bem com você mesmo. Você precisa estar saudável com você mesmo. E o primeiro passo é o seu espiritual estar conectado com Deus. Porque de nada adianta de você querer ser rico, milionário, de querer ter muito dinheiro, de querer ter muitos negócios, sendo que você nem propósito de vida ainda você descobriu para você. Se aquele negócio, se aquilo que você faz está de acordo com o propósito da sua vida que você tem em mente. Então, o primeiro passo para você poder entender como funciona a prosperidade financeira na sua vida é você achar um propósito, descobrir e obviamente em oração e comunhão com Deus, o que Deus tem como propósito na sua vida, qual que é o seu propósito de vida. Porque Perfeito. A partir disso você consegue criar uma linha de raciocínio que tudo que você for fazer, seja qualquer tipo de trabalho, mas que seja um trabalho que vai de acordo com o teu propósito de vida. O senhor está falando, só para concluir aqui, você está falando que esse primeiro pilar é ter uma conexão com Deus. Exatamente. Já para a primeira... E encontrar o seu propósito. Exatamente. Por quê? Porque a prosperidade, né? O que é prosperidade? Prosperidade é aquilo que você faz que dá certo. Aquilo que você faz que é bem sucedido, né? Vamos mastigar para eles irem entendendo bastante. Inclusive tem uma seguidora nossa que falou: nossa, eu gosto do jeito que vocês explicam, que vocês mastigam bastante e a gente consegue entender. Então, prosperidade é aquilo que você faz que dá certo, é aquilo que está em Salmo 1, aquilo que você coloca a mão e dá certo, rende, flui. Isso é prosperidade. Como o pastor Tiago falou, não tem como eu prosperar
sem eu encontrar o meu propósito. E não tem como eu encontrar meu propósito se eu não tiver vida com Deus. Porque eu preciso estar falando com o meu Criador, que deu a mim um propósito. Eu só consigo encontrar o meu propósito falando com Deus, porque foi Ele que me criou. Deus criou você e Ele colocou um propósito na tua existência. Então só Ele pode revelar. E realmente não tem como eu prosperar sem estar linkado ao meu propósito. Porque a prosperidade, ela não está anexada ou definida isoladamente em ter riquezas, em ter posses. Ela está linkada ao meu propósito. Porque a gente vê que muitas pessoas hoje têm dinheiro, têm posses, têm poder, mas não é feliz, não é realizado. E acaba até cometendo coisas com a própria vida péssimas. Por quê? Porque tem as posses, tem dinheiro, tem conquistas, mas não tem o propósito. Então, o centro, realmente, a mensagem central para que eu viva uma vida próspera é encontrar o meu propósito de vida. Então, a primeira chave aí que você pode pegar é: qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha existência? Ah, mas eu já atingi uma certa idade, eu estou com uma idade mais avançada e não encontrei o meu propósito. Não tem problema, enquanto a vida há esperança. Ah, eu sou novo, eu sou nova. Encontre em Deus o seu propósito. Tenha um tempo com Deus para que Ele revele para você o seu propósito. Porque a hora que você encontrar o seu propósito em Deus, você vai conseguir prosperar. E a prosperidade, ela vai ser fruto de alegria para você. Você vai ter alegria quando as coisas fluírem, quando o sucesso chegar, quando as coisas derem certo, quando você fechar um acordo e ele for bem sucedido. É natural, né, pastora? Porque está linkado com o propósito. É natural, quando você tem o seu propósito, o sucesso, ele é natural, né? As consequências do seu propósito flui e você fica realizado. Exatamente. Diferente de quando você não tem propósito e você tem as coisas, mas você não é realizado. Quantas vezes você chega para as pessoas que não encontraram o propósito delas e elas têm dinheiro, posses, têm uma renda boa, e você pergunta: você é feliz? E elas falam: não. Mas você não tem tudo? Não tem, não encontrou o propósito. Ela só tem dinheiro. Exato. É verdade. Então, primeira coisa é encontrar o meu propósito de vida em Deus. Exatamente. E olha, nessa linha, nós também conseguimos entender através da Bíblia de uma história que nós acredito que muitos aqui conhecem, que é sobre José do Egito. Nós conseguimos entender naquela história que ali todas as atitudes, desde o momento em que ele foi vendido pelos irmãos, desde o momento em que toda a trajetória dele de dificuldade, injustiça, nós podemos entender até também naquele momento em que ele precisou estocar, porque ele precisou ter a sabedoria naquele momento do que ele deveria fazer com aqueles grãos, porque ele saberia que ia vir a seca. Ou seja, houve-se uma administração de bens, de ganhos naquele momento. Ele foi uma pessoa com sabedoria naquele momento. E ao mesmo tempo, ele conseguiu, através de toda esta linha dele, estou resumindo bastante, abençoar não só o povo daquela época que tudo estava precisando e tudo mais, o povo do Egito e tal, como quem também ele abençoou a própria família que ele se reconciliou no final. Então, aqui, na própria história de José, assim como outros, de Ruth, a história, o próprio Jesus nos ensina, Paulo nos instrui, mas essa em específico de José também, cujo eu procuro olhar bastante, porque eu gosto bastante de José do Egito, como toda a Bíblia, nós conseguimos entender que ele soube ganhar, que ele soube administrar, que ele soube investir e que ele soube usufruir. Então, nessa história de José, nós conseguimos entender. E o primeiro passo que ele fez, independente de toda a injustiça da nossa vida, você que está procurando abrir uma empresa, você que abriu já uma empresa e faliu, você que não perdurou com o seu negócio, ou às vezes no seu trabalho está difícil, estão te perseguindo, eu falo a você, se você estiver com um propósito alicerçado em Deus, você supera todas essas tuas necessidades e situações que você está passando.
E mais eu digo a você, não só isso, como no seu caminhar, na sua trajetória, Deus tem algo grande preparado já para você. Não pense você que na onde você está, é só isso que existe. Não. Se você estiver alicerçado em Deus, com seu propósito em Deus, eu tenho certeza que, independente de toda a injustiça que você está passando, de toda a circunstância, nessa linha que você está traçando, Deus tem algo a mais lá na frente para você. Assim como José acordou escravo, né, naquela prisão, você, por exemplo, pode ter acordado num lugar que você não deseja estar. Mas aí eu te digo, ele pode ter ido dormir mais uma vez e acordou governador daquele país. Você também não precisa ser diferente. Às vezes você só não está ainda com a mentalidade. Às vezes você ainda não chegou o tempo de Deus para sua vida. Que é o que vai acontecer para você abrir um grande negócio, ser uma pessoa próspera no seu negócio, no que você faz. Aonde você pôr as tuas mãos, abençoado será. Amém. Em cima Perfeito. disso que ele está falando, pastor Anderson, é interessante. Porque assim, quando Jesus ele pega e ele dá a dica de como você pode ter todas as coisas acrescentadas, ele inicia dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, ele é um reino espiritual. Por isso que Jesus também, ele responde: o meu reino não é desse mundo. Então, se Jesus está falando para que eu tenha acréscimos, eu preciso buscar o reino de Deus, então eu preciso ativar o meu espírito, linkando com o Espírito Santo, né? Buscando o reino de Deus, o reino espiritual, porque esse reino matéria aqui, quem o governa é o reino espiritual, porque antes de existir esse reino matéria, o reino espiritual é quem governa, é quem está acima. Então Jesus ele fala, ó, se vocês ficarem presos na matéria, porque um pouco antes de Jesus falar buscar o reino de Deus, o que ele vai falando? Não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis pelo que há de comer, de vestir, de beber, onde morar. Olha os pássaros, olha os dinheiros do campo. Ele vai, por quê? Porque ali ele está falando, não fiquem presos na matéria, porque a matéria, ela passa, a matéria rasga, a matéria quebra, a matéria se deteriora, mas busquem o reino de Deus, porque às vezes a pessoa só quer ter dinheiro, só quer, né, tá lá com as contas tudo pagas, os boletos todos a ser, e aquilo vai levando a mentalidade ficar presa no terreno, sendo que Deus quer que você prospere, Deus quer sim que as suas contas estejam pagas, Deus quer sim que você tenha um dinheiro para que você ter o dinheiro, não o dinheiro ter você ter poder sobre o dinheiro e o dinheiro não ter poder sobre você. Não criar raiz em você. Exatamente. Então vamos, primeiro versículo que eu deixo aí, além que o pastor Tiago deixou de José, eu deixo esse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6:33. O que é o reino de Deus? É a vontade soberana de Deus, porque num reino é a vontade do rei que impera. Exatamente. Não é dos súditos, não é? Então buscar o reino de Deus é buscar a vontade de Deus acima de tudo. É buscar o governo de Deus, porque no reino quem governa é Deus. Perfeito. Então eu busco o governo de Deus, eu busco a vontade de Deus acima da minha vontade, acima do meu querer, acima da vontade do próximo, porque muitas vezes nós queremos, né? Por exemplo, fala de prosperidade, aí você vai entrar na internet, você vai ver milhares de vídeos de pessoas falando, opinando de como você prosperar, de como... E você fica perdido e você não consegue. Mas Jesus já deixou há mais de 2000 anos esta palavra: busquem o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é Jesus. Exatamente. Ele nos justificou com o sangue dele. Estávamos condenados, pelo sangue de Jesus somos justificados. Exatamente. Então eu busco a Deus, eu busco Jesus acima de tudo e de todos. O que vai acontecer se realmente eu tiver com esse princípio, né, que lá no Velho Testamento, o Salomão, ele fala, né, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A sabedoria vale mais do que bens, riquezas e tudo mais. Lá Salomão já estava remetendo já a este
a este versículo, a esta palavra que Jesus deixou. Porque o temor ao Senhor não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Então aquilo que Salomão falou é o que Jesus falou: eu busco a Deus em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas me serão acrescentadas. Já que nós estamos falando nessa linha de Salomão, na própria palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios 10:4 que as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. Perfeito. Aqui nós já vemos que você precisa trabalhar. Exato. Do suor do seu trabalho vem o pão na sua mesa. Isso, pastor, é uma lei que Deus determinou. Exatamente. Então Deus, ele não volta atrás da sua palavra. E falando em lei, é lei. e princípios, já que a gente está trabalhando plantar. isso, semeadura é uma lei que hoje nós negligenciamos, às vezes, pela consequência de não plantar. Entendeu? Exatamente. Porque assim, agora a pastora estava falando e você também estava falando. A gente sempre quer. Eu quero prosperar, quero ter riquezas, quero fazer isso. A gente não planeja. Eu estou falando assim, generalizando no sentido de por falta de conhecimento. Quando nós temos o conhecimento, faremos isso. A semeadura, o próprio José, quando ele foi jogado na cisterna, eu entendo que foi uma semente que foi colocada ali. Exatamente. Porque a semente foi colocada lá. Por mais que foi por inveja, enfim, né, pelo cenário todo que aconteceu. Qual que é o primeiro passo para você plantar uma semente? Boa, pode falar. Que a gente já conversou muito sobre isso aí. Cavar. Uhum. Eu e o pastor Thiago, a terra. nós preparamos. Então assim, planejaram algo, mas mal sabia que José era uma semente. Exato. Uma semente. Eles prepararam a terra. Prepararam a terra. Então assim, o que nós temos feito hoje? Planejando, temos semeados. Então assim, a gente quer colher de uma forma que nós não plantamos, nós não semeamos. Então, e o Senhor ainda dá medidas, né? Que a colheita... Ou a medida recalcada e sacudida e transbordante. Então, as promessas do Senhor, ela é tão clara. Se a pessoa entendesse esses princípios, essas leis, com certeza a sua vida, a sua prosperidade já estava à sua porta, já você estava vivendo ela, entendeu? Entender e então, fazer assim, isso aí. Perfeitamente. Então, assim, nós hoje, trazendo esse assunto, nós devemos praticar a semeadura de forma... Com certeza. E não como moeda de troca. A semeadura não é uma troca. Eu aprendi isso há alguns anos atrás, porque o que as pessoas hoje têm muito a ideia? Não, eu vou plantar 100 para colher 10 vezes, 100 vezes, 50 vezes mais. Entendendo que Deus tem como obrigação fazendo essa barganha, né, pastor? Tipo, e a semeadura não é isso. A semeadura, você, com o seu coração, com alegria, faz aquilo de forma protegida, de forma consciente, que você vai colher. E não falha, a colheita não falha. E uma coisa eu digo a vocês nessa linha, viu, pastor? Muitos hoje estão querendo ser próspero em jogo do tigrinho. Muitos hoje estão querendo ser próspero em questão de jogo de aposta, jogo de azar. Uma coisa eu digo a vocês, irmão: se você não for levantar de manhã e ir trabalhar, sinceramente, aquilo não vai te prosperar. Pelo contrário, aquilo vai fazer com que você vá para o fundo do poço. Eu te digo isso por experiência de vida. Eu digo isso a você por experiência de o que eu estou vendo ao nosso redor. Pessoas vendendo casas, carro, vendendo a própria vida para poder se despedir e dar para estas instituições que não te levam a lugar nenhum. Eu falo, irmão, porque dinheiro mesmo, de verdade, que é aquele autorizado por Deus que vem sobre a tua vida, que é a prosperidade, e ele não só vem pouco, mas ele transborda, é algo que vem de Deus, então a gente não pode limitar, é algo que vem do suor do nosso trabalho. Isso sim, você pode ser muito rico se você quiser, mas precisa trabalhar. Exatamente. Perfeitamente. É um perigo hoje, é um assunto real. Eu falo que o devorador, ele vem mudando os seus nomes, né? E o tigrinho, esses jogos de sorte, né? De azar. De sorte de quem
detém que é da casa a que plataforma, faz isso, né? Porque mas até também cair, né? Porque você viu agora, de pouco caíram lá, mas vai ser estourado muito ainda. Mas quantas famílias, quantas vidas estão sendo destruídas? Porque o devorador veio para matar, roubar e destruir. E Jesus falou, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância, vida com prosperidade. Então nós entendemos que devemos buscar a Deus. Em Deus encontraremos o nosso propósito. Encontrando o nosso propósito, temos que semear. Sim. Não podemos entender tudo, ter um relacionamento com Deus, como também acontece de muitos. É o que eu falo. Salvação depende de Cristo. Exato. Mas prosperidade depende do meu trabalho, exatamente, da minha semeadura. Exatamente. Por isso que, né, muitos falam, se você não for dizimista, você não vai entrar no céu. Mentira, isso não. É a segunda chave, viu? Mas, lógico, se você é salvo, se você tem convicção da sua salvação, e você começa a se relacionar com a palavra, você vai querer ser um semeador. Exatamente. No reino de Deus. Porque ofertar e dizimar, né, é trabalhar no reino de Deus. Exatamente. Então, se Jesus fala, buscai o meu reino e a sua justiça, quando eu me torno um dizimista fiel, um ofertante, eu estou investindo no reino de Deus. Com certeza. Então, se eu estou investindo no reino de Deus, o rei desse reino, né? Exatamente. O rei desse reino, ele não está recebendo só a nossa entrega, mas ele está recebendo a nossa semente. E o rei desse reino diz, façam prova de mim. Exatamente. Se eu não abrir as janelas dos céus. Então, você vê que você investe no reino e o rei desse reino diz o que ele vai fazer quando você investe. Nada é obscuro diante de Deus. Nada. A palavra dele é extremamente clara. Com certeza. Então, quando eu me desvio da palavra, eu pereço. Porque a própria palavra fala sobre esses jogos de azar, o fruto do roubo, o fruto do 171, do estelionato, né? Hoje Exato. Tem todo tipo de estelionato, de golpe, que as pessoas... dinheiro fácil não existe. Não. Porque há uma lei que foi determinada. Exatamente. O homem vai viver do suor do seu trabalho. Deus não vai contra essa lei que ele determinou. Então, para prosperar, meu irmão, minha irmã, tem que trabalhar, tem que semear, tem que ser fiel a Deus, tem que ser leal à palavra de Deus. Porque se Deus fala, eu sou fiel à minha palavra. Se eu falei para vocês que se vocês forem investidores do meu reino, eu vou abrir as janelas do céu, ele vai abrir. Você não tem que ficar discutindo. Você só tem que crer. Exatamente. Se ele está falando que se eu investir no reino dele, ele vai providenciar as janelas abertas, as portas abertas, qual que é o meu papel? Crer. Exatamente. Crer. E muitas pessoas não estão prosperando, e principalmente dentro da casa de Deus, dentro das igrejas, porque não exerce a fé. Exatamente. Eu tenho fé para Deus me curar, mas eu não tenho fé para Deus me dar uma porta de prosperidade. Exatamente, viu, pastor? Não é? Nessa linha... Eu tenho fé para isso, mas eu não tenho fé para aquilo. Exatamente. Você vai acessar as áreas que você tiver Exatamente. fé. Olha, a pessoa que... Nessa mesma linha que a senhora está falando, vou falar a senhora porque sim. Mas nessa mesma linha, pastora, nós podemos entender que a pessoa, quando ela vai e dizima, ela está mostrando como uma forma de reconhecer a soberania de Deus sobre a vida dela. O reino. Exatamente. Ou seja, quando ela planta aquela semente, primeiro, que ela está devolvendo algo que não pertence a ela. Quando Sim. nós falamos de dízimo. Sim. Dizimar é devolver o que não a pertence. O que nos foi confiado. Mas exatamente, o que nos foi confiado desde o momento em que chegou à tua mão aquele valor. Perfeitamente. Certo? Então a própria palavra, porque muitos dizem hoje, pastor, aqui, nós não podemos olhar para o Velho Testamento, mas ver para o Novo. Só que eu gosto muito de ouvir isso, porque aí sim que entra a presença de Deus poderosa na nossa vida. Porque aí eu digo a essa pessoa, então tá bom, então a partir de hoje você vai ser um meio cristão.
Você só vai andar com o Novo Testamento debaixo do teu braço. Me dá a sua Bíblia aqui, porque como não existe ainda feito, mas eu vou pegar a tua palavra de Deus, então eu vou cortar lá no meio, eu vou cortar com a tesoura e te dou só o Novo Testamento e você vive só com o Novo. Perfeito. Né? Então você só vive, né, nesse modelo de viver. Porque muitas pessoas hoje, elas falam que, mas isso estava no Antigo Testamento. Mas espera aí. Eles querem o que convém. Mas quer o que? Exatamente. A pessoa, ela quer o que convém. Tá, mas hoje então, a palavra pastor, de Deus, ela é confronto em todos os lados. Então, pastor Anderson, então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... Não, esse já não pode mais. Não tem mais refúgio, esse já nem não pode mais. fortaleza. Exatamente. Esse só pode viver, sabe o quê? A espada. Porque Jesus mesmo disse, você não quer viver o Novo Testamento? Eu não vim para trazer paz, mas eu vim para trazer espada. E a espada dele corta para todo lado. É na sua família, guerra, briga. Vai olhar direito o Novo Testamento para você querer ficar só com ele. No Antigo, né? Exatamente. A Bíblia tem mais de 2.000 versículos sobre prosperidade. E não tem como eu dizer que o velho e o novo são duas coisas diferentes. Porque o velho... ele fala do novo e o novo atesta o velho. Eles se complementam. A palavra é uma só. Exatamente. A palavra é uma só. Quando a pessoa já procura desculpa na Bíblia para não cumprir um princípio, exato, você já vê que ali já há uma legalidade, uma abertura, exatamente, para que ela não viva a plenitude, exatamente, com Deus. Então, eu não tenho como eu dizer, eu vou cumprir só o que está no novo e não cumpro o que está no velho. Exatamente. Jamais. Jesus, ele veio e ele cumpriu. Ele não aboliu, ele cumpriu. Ele cumpriu, ele falou, eu vim para cumprir a lei. Exatamente. A lei que Deus deu lá a Moisés, os 10 mandamentos, Jesus cumpriu. Ele veio, aquilo que nós não conseguiríamos, ele tomou sobre ele falou, eu vou cumprir, eu vou obedecer, eu vou fazer tudo que vocês não conseguem, e aí em mim vocês terão a força para cumprir. Exatamente. Ele porque mesmo quem disse. nos dá a força de cumprir os mandamentos de Deus é a presença de Deus em nós. Exatamente. Porque realmente Deus fora, o homem não consegue cumprir princípios, mas quando o Espírito Santo está dentro, né? Quando a pessoa recebe Jesus e aí recebe o Espírito Santo, aí o Espírito Santo nos faz caminhar no caminho, que é Jesus. Exatamente. E aí eu consigo cumprir princípio, porque realmente, vamos falar a verdade verdadeira. A pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, ela não vai ficar debatendo se ela vai cumprir o princípio ou não. Exatamente. Com quem ela já sabe que dentro dela, ela sente, e a palavra fica viva dentro. Você pode falar com uma pessoa que é dizimista fiel, nós aqui que somos. Exato. Mas vamos falar com uma ovelha, que ela é dizimista fiel. Desde Gênesis a Apocalipse. Então nós conseguimos entender que a fé, ela não é algo a ser palpável, mas é algo a ser conosco. Quando nós imaginamos e entendemos isso, nós passamos a conviver com algo sobrenatural dentro da nossa vida. A palavra diz que uma fé poderosa, ela é capaz de mover montanhas. Nesse significado, especificamente dizendo, quando nós dizemos montanhas perante a Bíblia e trazemos para o nosso dia de hoje, a montanha, ela significa tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos. Essa montanha pode ser no nosso trabalho, essa montanha pode ser no nosso dia a dia, essa montanha pode ser na nossa família, nos nossos filhos, no nosso casamento. Essa montanha pode refletir em todo o nosso cotidiano que nós temos hoje. Então, o poder da fé, no dia a dia, nós sabemos que ele é eficaz em seus efeitos. Não é isso, pastor? Amém, exatamente. É isso mesmo. Em outras traduções, né, inicia que a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Então, nós vamos trabalhar essas duas palavras agora. O firme fundamento. A característica, né, o adjetivo que foi dado a um fundamento aqui é que ele é firme.
O que é um fundamento? Um fundamento é uma estrutura. Fundamento é uma base. Se você for construir, Pastor Anderson, um edifício, uma casa, né? Vamos falar de construção civil. Se você for construir, você primeiro, antes de tudo, você tem que preparar a base, o fundamento, né? A gente vê também que antes de uma planta ela florescer, ela brotar, são as suas raízes que crescem para baixo. E quanto mais a raiz cresce para baixo, mais a planta consegue crescer para cima, né? E aí a Bíblia diz que a fé ela é esse firme fundamento das coisas que eu não vejo. Ou seja, o Deus invisível, ele trabalha através da nossa fé. E ele faz as coisas que hoje nós vemos, né, serem palpáveis, mas antes delas existirem, elas existem no mundo invisível. Exatamente. Que é o que Deus governa e rege. Então, para que eu possa acessar o extraordinário, que é o fora do comum, o agir de Deus na minha vida, a salvação, né? Porque a Bíblia diz que a salvação vem pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus. Então, o que vai nos linkar em Deus, o Pai, em Jesus, no Espírito Santo, o que vai trazer aquilo que está oculto, escondido, para o nosso mundo visível é a fé. A Bíblia diz também que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, não tem como Deus construir em nós algo sem a fé. Tudo que Deus for construir em nós, primeiro precisa da fé. Porque ela é a base, ela é o fundamento, ela é a estrutura da salvação, ela é a estrutura do milagre, ela é a base do milagre. Não há milagre sem fé, não há salvação sem fé, não há tempo bom sem fé. Exatamente. Não há como você suportar um tempo ruim sem fé. A Bíblia diz também que nos últimos dias os justos viveriam pela fé. E nós chegamos nos últimos dias, nós chegamos nos tempos difíceis. Nós vemos as reportagens, os anúncios, tudo o que está acontecendo. A Bíblia já anunciou há mais de 2000 anos. Milhares de anos já se passaram e a Bíblia já anunciou o que está acontecendo. E nós estamos chegando em tempos que realmente só viveremos pela fé. Ou seja, eu não vou precisar olhar para a situação para eu crer. Realmente eu vou olhar para a situação vai ser caótica, a situação vai ser avassaladora, a situação, mas eu vou crer, eu vou usar o firme fundamento que Deus me deu, que Deus continua no controle. Então a fé é o firme fundamento. Se você deseja que as coisas aconteçam, fluam na sua vida, o sobrenatural de Deus chegue na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você precisa ter fé, você precisa ter este fundamento, esta base, esta estrutura que é a fé. E de onde vem a nossa base? De onde que vem a base? Porque assim, a gente tem que ter, eu particularmente, eu fui ensinado que a Bíblia é minha regra de fé e prática, entendeu? Então, através da palavra do Senhor, é onde que eu adquiro fé, é onde eu alimento a fé. Então, a fé ela tem várias bases, igual a pastora está falando. Esse firme fundamento, essa convicção da certeza que vai acontecer, né, é uma convicção plena, desde quando você entende e você acredita na palavra. Porque quando você coloca ela como regra de fé e prática, automaticamente a fé ela vai... a dificuldade, igual a pastora está falando, nesses últimos dias, a dificuldade das pessoas ou do cristão é ter fé, às vezes, em si mesmo. Entendeu? Como que ele vai ter fé em Jesus Cristo se ele não tem fé em si mesmo? Ele deixou de acreditar em si mesmo. Ele deixou de acreditar que é possível. Então, às vezes, a fé ela é muito racional.
é muito baseada em razão. Exato. A fé, ela precisa ter algo espiritual. Ela precisa ter isso, de acreditar, de ter essa dependência. Então, a maior dificuldade hoje, nos dias atuais, é você ter uma fé em si mesmo. Entendeu? Você acreditar em si mesmo que é possível e colocar algo de regra, entendeu? Que é a palavra de Deus. Então, hoje a gente pode trabalhar muito isso, entendeu? Trabalhar que a palavra, né, através da fé, ela vai sendo alimentada dia após dia. E você vai tendo fé cada vez mais, entendeu? E isso gera um poder, cara. E gera mesmo um poder da fé. Exatamente. E nessa mesma linha, certa vez Jesus ele estava junto aos teus discípulos, e os teus discípulos, naquele momento, tentaram expulsar um espírito imundo e não conseguiram. E aí chegaram para ele: mas por que nós não conseguimos expulsar esse espírito imundo? Ele vai instruir. Ali nós conseguimos entender e enxergar o poder da fé sobre a nossa vida. Ele quer instruir os discípulos que, mesmo que seja como um grão de mostarda, mesmo que seja pequena a sua fé, você consegue, ao longo do tempo, cultivar ela, você consegue trabalhar nela, para que ela sempre realmente cresça como o grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, naquela parábola que ele está nos ensinando, ele quer dizer a seguinte questão: o grão de mostarda, uma vez plantado e aguado e germinado e assim cultivado todas as vezes, todos os dias, cotidiano, ele vai crescendo. E na medida que ele vai crescendo, ela se torna uma grande árvore. Essa grande árvore é onde nós conseguimos chegar com a nossa fé, dia após dia. Assim como o pastor mencionou, lendo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus na sua própria vida, você olha, você lê e você exerce o que está escrito aqui. Comunhão com Deus, momentos com Deus. Assim, tem vários atributos que você consegue fazer para que essa árvore da fé cresça poderosamente na sua vida. Era aquele momento que Jesus estava nos instruindo, estava nos ensinando. De que se nós tivermos uma fé de um tamanho pequenininho e nós cultivarmos ela, nós conseguimos fazer, sabe o que? Mover qualquer coisa que estiver à nossa frente. No caso, na palavra de Deus, ele nos traz a montanha, que é o que eu disse no começo. A montanha hoje, ela nos traz a nossa vida, as circunstâncias da nossa vida. Então, nós vemos aquele ensinamento de Jesus Cristo como todos os dias da nossa vida, como prática, o que nós devemos fazer, porque é algo contínuo, não é algo que você cria já grande. O grão de mostarda, ele já não ele não começa como uma grande árvore, mas ele planta e tem o seu processo para que se chegue lá ao seu tamanho grande de ser. Então a fé é dessa forma. E como o pastor está falando exclusivamente, né, da fala de Jesus, quando ele fala do tamanho, Jesus já fala: se ela for do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer ao monte: mova-se. Imagine se a sua fé chegar no tamanho de uma árvore. Exatamente. Quantas coisas podem acontecer? Quantos montes, né? Quantos montes irão se mover? Porque a gente é forjado o tempo todo por Deus com as provações, né? E a Bíblia diz que o Senhor não dá provação maior do que nós podemos suportar. E as provações que nós passamos, elas são justamente para forjar a nossa fé. Para fazer com que essa estrutura firme, esse firme fundamento, se torne mais firme a cada vez. Exatamente. Cada vez mais firme. Então, muitas vezes a gente acha que as lutas, as provas, né, são para arrancar a nossa fé. E não. Deus permite provações, lutas, para forjar a nossa fé, para que este fundamento, essa estrutura, ela se torne mais firme. Mais firme. Nós também, em contrapartida, somos tentados, somos perseguidos, né? Temos coisas que o adversário da nossa alma, ele também faz para que a gente perca a nossa fé. Então nós vemos que a nossa fé, ela vai ser forjada por Deus e ela vai ser atacada pelo nosso adversário.
Então a gente tem que pedir ao Espírito Santo o discernimento para que a gente veja o que está acontecendo conosco. Se realmente é o adversário tentando atacar a nossa fé e tirar a nossa fé de nós, porque ele sabe que se ele fizer com que a gente não creia em Deus, no que Deus pode fazer, ele sabe que aí a gente perdeu. Mas se a gente continuar firme, crendo que Deus pode, independente da situação, aí o Senhor vai usar a circunstância para fortalecer a nossa fé e nós vamos acessar coisas extraordinárias que acessamos somente pela fé. É interessante que a pastora acabou de mencionar a palavra crer, e ela está relacionada à fé. Porque quando Paulo fala assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, pela graça, né? Então, olha que interessante, como o pastor usou o exemplo de Jesus, eu quero também usar alguns exemplos de alguns milagres que ele usava, né, sobre a fé, que a gente pode usar aqui. Uma própria ministração da pastora, quando aquela mulher do fluxo de sangue, né, ela estava há alguns anos passando por aquele problema, e ela teve a decisão de ter fé. A decisão dela foi de ter fé antes. Ela falou assim, se eu apenas tocar, eu serei curada. Então, assim, não foi o toque dela, né? Foi a fé dela, que tocou em Jesus. Então, assim, fez com que aquela crença que ela teve, o milagre acontecesse. É a mesma coisa da salvação. O ladrão da cruz, ele creu, ele reconheceu quem era Jesus, e automaticamente, com aquela fé de crer em Jesus, ele falou assim, eu sei porque eu estou aqui, mas você não merece. Nós merecemos, né? Mas ele não. Ele não. Então, e a Bíblia deixa bem claro ali que ao lado de nós, muitas pessoas próximas não vai ter a mesma fé, não vai crer. Perfeitamente. Sim ou não? Exato. Só que as consequências serão... E é nítida, nítida. São falíveis, porque estreou o paraíso com Jesus. Né? Voltou, abriu o portão do paraíso, porque hoje mesmo estará comigo no paraíso. O outro não, entendeu? Então, assim, a fé ela é opcional. Você pode ter como não ter. Mas quem tem, vive no paraíso. É uma consequência, entendeu? E é pela... Olá, paz seja convosco. Estamos iniciando mais um episódio lindo do Pod Forte, o podcast do Lugar Forte. E nós agradecemos você que está aí entrando. E já peço para você deixar o seu like, curte, liga, ativa aí o sininho para você estar recebendo os episódios no seu celular, no seu tablet, aonde você vai assistir, na televisão. Curta, compartilhe, envie para alguém esse vídeo, porque vai edificar. Nós já estamos recebendo os testemunhos, onde o podcast está chegando, os testemunhos estão chegando de volta, que Deus está trazendo vida, paz, alegria, testemunhos estão sendo gerados. Então nós agradecemos a você que está conosco já há algum tempo e a você que está chegando. Curta, compartilha. Hoje o Pod Forte está com um tema maravilhoso, que é o poder da família, e nós estamos aqui para, através do Espírito Santo, em nós, trazer para você o que ele tem de especial. Não é verdade, pastor Tiago, pastor Anderson? Exatamente. Boa noite, pessoal. Paz seja convosco. Você que está iniciando conosco aí, gostaria de agradecer esse momento, esse privilégio de estarmos juntos em prol ao reino de Deus. Que você possa pegar esse vídeo, compartilhar, tocar aí no sininho para você estar podendo receber as notificações todas as quintas-feiras, 20h30, aí direto na sua tela. E também compartilha este vídeo com o teu amigo, com a tua família, para que possa alcançar cada vez mais pessoas em nome de Jesus. Seja bem-vindo, estamos iniciando mais um episódio com a graça de Deus. Perfeito, boa noite, paz seja convosco. Quero convidar você a assistir esse episódio que vai chegar aí no seu coração.
Presta o seu coração, porque hoje teremos um tema maravilhoso. Quero agradecer sempre ao nosso Jesus Cristo, né, que tem nos dado graça, tem nos dado o privilégio de servir esse reino maravilhoso, né, porque ele tem sempre o quê? Semeando a palavra e transformando vidas. O Pod Forte é uma ferramenta maravilhosa, a qual tem nos dado graça de alcançar vidas, né, vidas têm sido transformadas através dessa ferramenta. E hoje nós vamos estar falando de um tema maravilhoso. Como que eu posso dizer? É um tema a qual muitas pessoas perderam a sua essência, e hoje nós vamos tentar, e com o objetivo, na verdade, não é a palavra nem tentar, né, pastor Tiago e pastor Yasmin, a gente vai trazer com convicção o poder da família, quais os benefícios que elas trazem, tá? Desde já quero agradecer nossa liderança nacional, estadual, regional e também local. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativa o sininho, compartilha com o máximo de pessoas que você possa, porque o Pod Forte está no ar. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre o poder da família. Aleluia. Que tema poderoso, não é, pastores? Tema que envolve muitas circunstâncias, porque todos nós temos uma família. Então vai envolver... Todos nós viemos de uma família. Exatamente, né? Então vai envolver todo mundo. A maior instituição criada na Terra. É verdade. A maior e a mais antiga, né? Exatamente. Na verdade, foi a primeira instituição criada por Deus. A primeira instituição criada por Deus foi a família. O que é instituição, né? É uma organização, é uma estrutura. E para que o ser humano pudesse ganhar o poder de reproduzir e de gerar outras vidas, Deus criou a família. Lá em Gênesis 2, 24, a Bíblia diz que Deus instituiu. Por isso que a família é projeto de Deus. A família é projeto de Deus e Deus ama a família. Por isso, o adversário tenta atacar tanto a família. Mas nós sabemos que a família que estiver na presença de Deus, ela tem o poder de Deus sobre ela. Então, que essa instituição maravilhosa criada por Deus, ela possa expandir aí na onde você estiver. Ai, pastor, eu estou passando tantos problemas, né, pastores? Vamos falar aqui acerca dos problemas que hoje as famílias enfrentam e as ferramentas que Deus dá para que esses problemas sejam solucionados, porque Deus tem a ferramenta necessária para qualquer problema que nós estamos enfrentando. Glória a Deus. A família, na palavra de Deus, ela nos traz também como a unidade, certo? A unidade e o propósito divino para nossas vidas. Isso se instaurou lá no meados de Adão, né? E depois foi dando o seu segmento. E ali em Abraão, nós conseguimos entender que quando Deus institui a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ali nós estamos conseguindo entender o poder da família sobre toda a geração. E quando nós imaginamos isso, quando nós falamos de poder da família, de poder, da palavra poder, é que ela realmente tem o seu significado. Assim como você bem disse no começo, que no início a família ela é algo poderoso. Para nós, ela também se instaura até os dias de hoje. E ela perdoará até os últimos dias, que é o dia que o Senhor Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Então a família, ela inicia e ela termina com Cristo. Amém. A gente vê que Deus em Gênesis, quando ele cria o homem e dá poder, né, nós também já trouxemos aqui acerca de que Deus cria todo o ambiente para depois inserir o homem, né? Deus cria os céus, a terra, os mares, os pássaros, a terra, para dar poder à terra para ela produzir as árvores, as plantas e tudo mais. E Deus insere ali o homem, Adão. Sim. E em determinado momento, Deus olha para Adão e ele fala: não é bom que o homem viva só. Farei a ele
uma companheira. E aí Deus cria Eva. Deus não estava falando ali, né, da solidão, da ausência da presença de Deus, porque jamais Deus estava a todo tempo ali, onisciente, onipresente, Sim. com Adão, mas a companhia, a companheira que ele decide criar para Adão é justamente a necessidade de constituir uma família, porque a solidão, né, que muitas vezes o ser humano sente, se ele não busca em Deus realmente se abastecer, é um buraco que fica dentro, né? E Deus, antes mesmo de Adão sentir falta, eu acredito, né? Uhum. Porque ele olha para Adão, porque Adão não pede nada, né? Tanto é que tem os homens que falam, né? Eu não... Adão não pediu, quando até a própria Adão, né? Fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas ele não ia Quando ficar aperta, sem, né? Não ficaria sem. Mas a gente vê que Deus, ele olha e fala assim, é bom eu dar uma companhia para que ele possa desfrutar. Ali, Deus queria que Adão desfrutasse de todas as maravilhas que Deus tinha criado ali para ele, que ele tivesse alguém para desfrutar ali com ele. E ele cria Eva. E ele dá esta companheira, né? Adormece Adão, tira ali a costela de Adão, né? Por isso que tem até aquela... Como que é aquela... Aí esqueci aquele... Que fala, né? Que a mulher é osso duro de roer, né? Porque ela veio do osso, né? As mulheres, elas vieram do osso. Por isso que elas aguentam mais, né? Que os homens, né? O homem, quando tem uma dorzinha de cabeça, o pastor Anderson e o pastor Thiago pode falar que já é o fim do mundo. Mas a mulher, ela pode estar com dor de cabeça, que ela tá lavando roupa, ela tá lavando louça, ela tá cozinhando, ela tá fazendo e acontecendo, não é mesmo? Uhum. Então a gente vê que, né, brincadeiras à parte, a gente vê que Deus viu a necessidade do homem de ter uma companhia, e ele vai e cria Eva. Porque Deus já estava pensando lá na frente, nos filhos, nas gerações que viriam. E aí, como o pastor Thiago trouxe Abraão, e aí em Abraão Deus faz uma aliança para abençoar através da família de Abraão todas as nações. Tanto que em Gênesis 1:28 ele fala assim: e Deus os abençoou, falando, sejam férteis, multipliquem-se, ou seja, povoem, subjuguem a terra, povoem, né? Aí as pessoas acham, mas antigamente era só para isso? Não, é porque ele sabia que esse projeto de família já tinha nascido no coração de Deus. Ele já tinha, igual a senhora acabou de mencionar, em Abraão ele fez essa aliança, né, para ser pai de multidões. Porém, ele começa o projeto já em Gênesis com Adão, entendeu? Então, assim, quando ele cria também a mulher, ele já mostra uma instituição familiar como projeto de Deus, como um projeto unido, unificado, perfeito, como um projeto que traria heranças, entendeu? Então, ele já mostrou que esse projeto então, hoje, porque a família hoje ela é a instituição mais atacada? Nossos inimigos tenta destruir, nosso inimigo das nossas almas tenta destruir a família, sabe? Tanto deturpar o que é uma família, entendeu? Sei que pode soar polêmico, mas nós temos, não estou nem querendo ser tradicional, estou falando que desde a antiguidade a instituição família foi projeto de Deus. Sim. E ele criou um modelo de família que multiplicasse, que povoasse e subjugasse a terra. É muito interessante subjugar, governar, porque quando você só governa, a partir do momento Adão, ele tinha poder sobre a terra, mas quando ele falou assim, subjuguem, governa a terra, a partir do momento quando a família já estava instituída. Então só há governo sobre a terra através da família, dessa base. Perfeitamente. Entendeu? Bem interessante isso, né? Nossa, que raciocínio, exatamente, porque a família, como você falou, ela é atacada porque ela é um plano divino. Exatamente. E quanto mais uma família cresce,
quanto mais uma família está unida, mais essa família tem poder. A gente vê que hoje, né, vamos falar o pastor Tiago pode até especificar mais e detalhar mais, acerca das famílias que regem os mercados financeiros, as famílias que regem empresas. São famílias que crescem e elas vão se perpetuando, porque passa a liderança do pai passa para o filho, aí o filho passa para o próximo filho, né? O avô deixa pro neto, o neto tem a família. E aí fala assim, nossa, essa empresa está perdurando por tanto tempo, é uma empresa que vem da família tal, e a família que se estabeleceu como família, como você falou, é uma tradição. Às vezes fala, mas é por causa da tradição. E não é por causa do poder da família. E Deus se alegra. Com certeza. Deus se alegra com a família. E há poder na família. Com certeza. E nessa mesma linha, nós conseguimos entender que o poder da família, ele também nos traz a transmissão de valores e de fé. Nós conseguimos ver também em Deuteronômio, de capítulo 6, 6, 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente aos teus filhos. Então, quando nós conseguimos entender o que é a família, o que é o significado da família, nesse sentido de transmissão de valores e fé, é algo que é passado de geração em geração. Exatamente é isso que a pastora está querendo dizer naquele momento. Então, quando nós entendemos que o poder da família não para só em uma pessoa, mas ela frutifica, ela gera frutos, né? Então, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, meus pais me tiveram, ou seja, eu tenho que ter uma base ali para eu poder viver, né? Porque a palavra diz, né? Instrui o caminho que o teu filho deve andar para que ele não se desvie quando ele estiver na fase adulta. Porém, quando nós entendemos que nós chegamos na fase adulta, nós também temos a oportunidade que é aberta aos que estão em Cristo, assim, a vontade alinhada com a vontade de Deus, é ter a sua família, né? Hoje eu posso dizer isso com propriedade, porque Deus me deu uma família maravilhosa. Eu nunca esperei em ter essa família, eu nunca sonhei em ter esse tipo de família, eu nunca quis ter, para ser bem sincero, no passado, eu nunca sonhei em ter uma família dessa. Por quê? Porque eu não tinha a convicção de quão importante era a família, até eu passar a ter uma família que surgiu através de mim, que é minha esposa, né, minhas filhas, minhas 2 filhas. Então nós só vamos entender quando você tem 2 entendimentos do poder da família: quando você é filho e quando você é pai ou mãe, né? Então você consegue ver uma geração até você e uma geração através de você. Isso é importante a gente ter um entendimento, que quando a gente consegue entender que a gente cresceu, a gente vai ter que instruir agora os nossos filhos aonde ele deve andar, né, para que quando chega na fase adulta ele não se desvie dele. Então são 2 linhas aí que eu consigo pelo menos entender de uma família, né, do significado família mesmo, da palavra família, instituído e por Deus e tudo mais. Interessante, pastor, que você falou sobre valores. Porque é na família que a gente aprende os valores e os princípios. Quando Cristo ele é o elo e o centro da família, o próprio Deus fala isso. Olha só, que na própria restauração do mundo, Deus resolveu escolher a família de Noé para restaurar. Você entendeu? Ele podia muito bem começar só com Noé e sua esposa. Certo? Mas não. É Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Ou seja, essa restauração. Por quê? Ele ia aplicar os valores, o ensinamento oral, os princípios de fé, os princípios de amor, os princípios de caráter. Família, ela traz muito isso, traz muitos valores. Entendeu? Essa herança tradicional que a gente fala, essa herança de caráter, de princípios, você não aprende na escola, não. Você aprende na família. Você aprende com seu pai, com sua mãe. Eu sei que hoje muitas mães fazem os papéis de pais, né? Que deveriam estar mais presentes. E vice-versa também. Os pais, às vezes, faz papel da mãe que deixou, mas ele sabe que essa figura
E a própria ciência, a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, a própria ciência fala que a ausência do seu pai ou da sua mãe fica uma lacuna de responsabilidades, afeta você futuramente, drasticamente. Psicologicamente, emocionalmente. Exatamente. Então, são coisas que é necessário porque hoje. É estrutura. Isso, perfeito. A família é a estrutura do ser humano. Igual nós falamos sobre a fé, né? Que é a estrutura do cristão, que nos faz acessar o sobrenatural de Deus. Base. E a família é a nossa estrutura aqui na Terra. Por isso Deus instituiu, é uma instituição divina. E por isso ela sofre tanto ataque. Quais são as armas hoje do adversário que usa pessoas, né? Pessoas que estão hoje no governo de nações, regendo nações. E qual é o parelhamento que essas pessoas estão fazendo? É desconstruir a família. Através de ideologias. Através de ideologias. Vou falar aqui sem medo de errar e de retaliação. A ideologia de gênero, por exemplo, que ela quer atacar e ela ataca né, o ser humano para que ele realmente não consiga ter a convicção daquilo que Deus falou que ele é, daquilo que está determinado por Deus, de quem ele é. Sim. E aí deturpa, e eles querem principalmente atacar as crianças, porque a criança ela está em processo de formação. E então você atacando algo que está em formação, algo que está em construção, você consegue deturpar e aquilo começa a crescer de forma totalmente desestruturada. Então o ataque do adversário é desconstruir a família, porque ele sabe que tem poder na família. Ele sabe que uma família que tem um pai, que tem uma mãe, principalmente que são de Cristo. Exatamente. E os filhos são ensinados através dos princípios do Senhor, da palavra de Deus. Este ser humano que está dentro desta família é muito mais difícil do adversário agarrar, ceifar, pegar, destruir. Porque tem ali uma estrutura divina que Deus deu. Tem ali um pai que vai ser o cabeça, né? Vamos falar aqui dos papéis, né? O pai que é o cabeça, que a Bíblia diz, a mãe que é a coluna, os filhos que são a herança do Senhor, uma grande responsabilidade dada aos pais que prestarão conta ao Senhor dos filhos que receberam, independentemente da forma, se foram desejados, se não foram, tudo terá que ser dado ao Senhor. Então nós vemos o ataque do adversário para desconstruir a família. Este empoderamento feminino que vem travestido, né, de que a mulher tem que criar uma independência. Eu não sou contra a mulher trabalhar, ter o seu negócio, ter o seu trabalho, ter a sua renda. Mas quando coloca a mulher acima do homem e não ao lado do homem, porque quando a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa, não está querendo dizer que ela vai ser subjugada. A submissão é a mesma missão. Então a missão do meu marido, eu estou na mesma missão que ele. E ele está na mesma missão que a minha. Nós vamos caminhar juntos. Quando ele precisar do meu apoio, eu vou estar ali. Quando eu precisar do apoio dele, ele vai estar ali. Quando os nossos filhos precisarem de nós estaremos ali. E quando nós precisarmos dos nossos filhos, como eu estava vendo uma mulher que ela defendia a bandeira do empoderamento feminino e ela estava dando um testemunho, né? Ela falando, eu me arrependo de ter defendido tanto que eu não tinha que ter filho, porque os meus pais recentemente ficaram doentes e eu e a minha irmã fomos as únicas pessoas que cuidaram deles. Agora eu não tenho filhos e eu estou velha. Quem vai cuidar de mim se eu adoecer?
Então nós vemos os papéis que Deus cria. Hoje o pai e a mãe cuidam dos filhos. Amanhã, se o pai e a mãe, né, envelhecer e precisar, os filhos cuidam. Deus preparou tudo para que um cuide do outro, para que nenhum de nós, né, da família, do papel da família, fique desassistido. Então, por que o inimigo ataca tanto? Para que as famílias sejam desconstruídas, para que o ser humano fique só, porque o adversário está atacando a palavra lá do Éden. Não é bom que o homem viva só. Darei uma companheira. Então, a gente vê que a família é companhia, é força, é abrigo, é refúgio também. Então, quando o adversário ele ataca a família, é porque ele quer que aquele ser humano fique só. E um ser humano que se sente só, que tem solidão, ele fica muito mais difícil também para ele ver Deus como uma companhia dele. E aí, esta independência, que é satânica, né? Esta independência que é do adversário, ela traz o quê? Depressão, angústia, pânico, ansiedade. A pessoa começa a criar complexos. Porque quando ele vai desconstruindo, até mesmo dentro de famílias, quando ele começa a atacar um ser humano e ele começa a entrar na mente da pessoa, a pessoa começa a ver aquelas pessoas que estão ali dentro da casa dela como inimigas. E isso acontece de monte. O que ele vai fazendo? Você está com pessoas, mas você está só. E quando a pessoa começa a se sentir só, as crises, elas começam a crescer. E a pessoa começa a acontecer o quê? Enfraquecer. Não tem aquela frase, um povo unido jamais será vencido? Né? Nós usamos muito essa frase no Brasil. Também ouvimos a frase, quem tem povo tem poder. Então vamos transferir, quem tem família tem poder? Uma família unida jamais será vencida? Glória a Deus. Porque só tem povo se tem família. Por isso que Deus fala, crescei e multiplicai, e subjugai, e governar, e governe a terra. Então a gente vê que, por que o inimigo, o adversário, ataca tanto? Para enfraquecer. Porque uma casa dividida não prospera. Um povo, um reino dividido não prospera. Uma família dividida não prospera. Quando um pai fala sim e a mãe fala não, já entrou em desacordo ali. Ali já começa a confusão na cabeça do filho. Então, eu já vejo pais, né? E a gente também já tem combinado. Ó, quando eu falar sim, é sim. Quando você falar não, é não. Para que a gente possa, o quê? Através da união, ter poder. Porque uma família unida jamais será vencida. Glória a Deus. Quando nós falamos de união, nós precisamos também entender que para haver união precisa haver paz, né? E se nós falamos de paz, a paz nós só encontramos em Cristo. Porque se às vezes, eu estou em paz comigo mesmo, muitas das pessoas falam isso, que estão em paz com elas mesmas. Eu não tenho nada, eu estou bem. Só que você vai ver o interior daquela pessoa, a pessoa ela está com uma depressão violenta dela. E é o que mais está na atualidade operando, é a depressão. A depressão, eu falo que começa dentro da família. Não só depressão, mas várias outras situações é dentro da família. Seja situações boas, seja situações ruins. Infelizmente, hoje, nós vemos que tem muitas situações ruins nas famílias. Pela palavra de Deus, nós conseguimos ver e entender também que muitas coisas iniciou-se na família. A primeira delas, uma das histórias que eu gostaria de mencionar aqui, que começou na família, foi a história de José, do Egito. Os próprios irmãos dele, por ciúmes, por seja lá o que for, através da vida dele, por não aceitar, por não ver o chamado na vida dele, e a gente pode colocar vários atributos ali. Tentaram matar, não puderam, não fizeram. Não conseguiram. O que eles fizeram? O que estava na mão deles.
Sabe o que fizeram com José? Promoveram ele. Mas essa promoção de José, ele só foi descobrir lá na frente. Mas ele passou por algo doloroso que se iniciou na família. Só que o que eu gostaria de deixar bem claro sobre aonde entrou o poder da família, né? A história, por exemplo, de José, é exatamente no momento da restauração, da reconciliação que ele teve com os irmãos dele. Isso nós conseguimos nos dias de hoje entender o poder da reconciliação com os nossos parentes, familiares. Perfeito. Muitas vezes, e o que mais acontece, está acontecendo, perdurando, é briga entre pai e filho, filha, pai, dentro da família. Muitas desavenças. Né? Muitas desavenças acontecendo. Às vezes a pessoa que está assistindo esse vídeo agora, ela pode estar brigada com o pai dela. Ela pode ter se entristecido com alguma situação. Ela pode não estar vivendo algo conforme ela desejaria no coração dela. Pois tem aquela crosta em volta, sabe? Aquela casca em volta, que vira uma barreira entre ela e a família dela. Uma coisa eu gostaria de deixar bem claro para você que está assistindo, para vocês aqui. Além da família ela ser uma forte potência para a sua vida, ela é algo como uma base para você. A base que eu digo é, se você tem pai e mãe, você tem duas bases fortes. Ah, mas o meu pai e minha mãe, eles não são pais e mães, eles não exercem os papéis. Seja você filho. Quando nós sabemos ser o nosso papel dentro da família, não interessa e não importa a situação que você esteja vivendo, o atrito que tenha causado essa situação. Mas se você fizer a sua parte, como filho, como filha, como mãe, como pai, eu tenho certeza que vai reinar dentro de você a paz que excede todo o entendimento. Pois o perdão, ele é poderoso, ele reconstrói, ele torna uma casa pequena em uma mansão. Tenha o poder do perdão sobre você. Perfeito, pastor. Dentro da sua família. Isso que você está falando, automaticamente já estava na minha fala futura, porque a família é onde acontece. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo agora o nosso episódio tá falando assim, mas você não convive com a minha família, você não sabe o inferno que eu passo aqui, pode usar até essa expressão, você não sabe as lutas que eu passo, mas é na família que você vai ter esses problemas, essas dificuldades mesmo para te forjar, para te fortalecer. A família é um refúgio mesmo, é um refúgio de segurança. Eu costumo dizer lá em casa assim, a gente pode se desentender aqui, mas é aqui que a gente também vai se resolver. Entendeu? É aqui que vai ter a honra, onde começa é aqui que vai ter a solução, entendeu? E desde da antiguidade foi assim. O nosso Deus, o Deus de Israel, ele foi conhecido através de família. Porque quando as pessoas, se você pega a história do povo de Israel, muitos outros povos reconheciam ele como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque ele fazia esse reconhecimento de família de geração para geração em geração. Exatamente. Então, o nosso Deus, ele sempre foi reconhecido através também dessa família, entendeu? A família que ele criou. Então, assim, talvez você está passando alguma dificuldade, talvez você, assim como eu não conheço o meu pai físico, né? A gente tem até a gente conversa muito sobre isso, né, pastor Thiago? Então, mas essa lacuna foi preenchida através de um amor. Eu tive um padrasto que tentou preencher esse espaço, mas eu quero dizer para vocês que sempre os meus refúgios foi em família. É lá onde a gente busca socorro. Lógico, e em Deus, é claro, mas pratica o perdão. Eu acredito que talvez você, essa saudade que você sinta do seu pai, da sua mãe, que precisou ser perdoada, essa mágoa aí, não vai levar.
a lugar nenhum, eu tenho certeza. Pratique esse perdão, porque a família é o nosso refúgio. É sim, é uma fortaleza mesmo, é uma fortaleza de segurança. É lá, a gente começou desde o nosso início do episódio, a gente falando sobre os princípios, sobre os valores, sobre o que a família gera em nós, entendeu? Mas agora nós estamos falando da segurança, da proteção, do socorro, sabe? E às vezes, mas você tá em atrito, você tá vivendo, mas eu não falo com meu irmão, eu não falo com meu primo, eu não falo com minha mãe, eu não falo com meu pai, sabe? Você vive esse tempo de guerra tem que acabar. Tem que acabar. A gente procura sempre orientar o perdão, porque vai te trazer mais paz. Essa paz que o Thiago está falando, essa paz que excede o entendimento. E você vai vivenciar isso, vai viver dias melhores. Talvez você deveria pegar agora o seu celular mesmo e ligar para sua mãe e falar eu te amo. Ligar para o seu pai e falar eu te amo. Conta quantas vezes você fala isso no ano, entendeu? Porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais eles, entendeu? Por isso que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina a honrar. A honra é uma atitude, é uma decisão muito pessoal, pastora, da gente querer honrar os nossos pais. Independentemente do que ele fez para você, independentemente da falta que você acha que ele fez para você, honre e perdoe, porque você vai viver dias melhores, eu tenho certeza. Amém.